A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa tarde. Eu não sei qual horário que você vai assistir esse nosso breve estudo, mas como eu estou gravando à tarde, estou te desejando uma boa tarde. Hoje, para quem já está acostumado a me ouvir, vai perceber que a minha voz não é a mesma, né? Eu estou um pouco rouca, bem gripada, mas Deus há te abençoado, eu consegui gravar para os irmãos o nosso estudo de hoje. Amém? Hoje eu pretendia, gravar 2 capítulos, mas mediante essa situação da minha voz, eu vou gravar um só. Tá bom, meus irmãos? Hoje nós estaremos meditando no capítulo 3 do livro de Jó, e eu creio, que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração. E eu convido você nessa hora, a juntamente comigo fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Peço-te sabedoria do alto, Pai, unção do teu Espírito, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor quer nos falar, meu Pai. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento espiritual para que compreendamos o teu querer, aquilo que está, meu Pai, escrito na palavra do Senhor. Abençoe também a todos os ouvintes, que cada um dos meus irmãos possa continuar aqui conosco, meditando na palavra do Senhor. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. E é com muita alegria que estamos aqui para mais um dia, onde nós estaremos trazendo, aquilo que o Senhor colocar no nosso coração, aqui como um breve estudo aqui do capítulo 3 de Jó. Então, eu vou fazer como das outras vezes, Nós estaremos meditando versículo a versículo e eu vou trazer, algumas coisas, que eu pude pesquisar acerca daquele versículo, tá bom? Eu quero aproveitar para pedir você, que está aí do outro lado, que tem sido companheiro, aqui da missionária, estando sempre aí conosco, nos prestigiando, com a sua presença aí do outro lado. Quero te pedir para você se inscrever, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, compartilhar, com uma pessoa amiga e também, deixar o seu comentário, o seu gostei, para que o algoritmo, do YouTube perceba que esse canal tem sido relevante e possa entregar as notificações para outras pessoas, E com isso você vai estar me ajudando no crescimento do canal e também, meus irmãos, ajudando na propagação do Evangelho, do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Então vamos lá. Capítulo 3. Jó amaldiçoa o seu nascimento e lamenta a sua miséria. É o título. Versículo 1. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Então, depois disso, o quê? Depois de todas as tragédias, que tinham ocorrido já na vida de Jó, da perda dos seus filhos, dos seus bens e também da sua saúde, Então, depois de tudo isso, irmãos, aí os 3 amigos de Jó, já estavam ali, olha, o observando de longe, que é o que nós estaremos meditando no capítulo 4, ali começa então uma conversa, entre eles. E então, depois disso, Jó amaldiçoa, o seu dia, Quer dizer, ele aqui, ó, eu separei que quando abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia, chegou perto da blasfêmia, Ele não chegou a blasfemar, glórias a Deus, mas ele chegou perto. A palavra hebraica para amaldiçoar, com o sentido de ver com desprezo, é empregada em outras passagens bíblicas para maldizer a Deus ou os pais de alguém. Por exemplo, lá em Êxodo 21:17,
tem essa mesma palavra sendo usada, né? Tô falando aqui no hebraico, né? Então, ó, Êxodo 21:17 diz assim, olha: e quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá, né? Então, e essa palavra amaldiçoar, né, que Jó falou aqui, no caso, né, tem a mesma raiz ali no hebraico, né, dessa aqui que a gente acabou de ler. Então, por isso é que os estudiosos, né, entenderam que Jó chegou perto de blasfemar, né, mediante ali o sofrimento que ele estava atravessando, né, ele vai e fala, ai, eu fechei aqui a Bíblia, deixa eu só abrir novamente, irmãos, fechei a página de Jó, só um momento, por favor. Aleluias, né? Glórias a Deus por tudo. Em tudo nós devemos dar graças, né, irmãos? Até mesmo quando a gente fecha a Bíblia na hora errada. Aleluias, né? Mas já abrimos, glórias a Deus. Então, olha, depois disso abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia, e Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem, né? Então, ele falou de uma forma bem pesada mesmo, né? Essa situação aqui do amaldiçoar, né? O dia que ele tinha nascido, mas tudo isso por conta da dor, né? Do sofrimento, né? Que ele estava atravessando. E com certeza, né? O Senhor o perdoou, né, irmãos, por ele ter tido aquela manifestação ali, né? Entre aspas, até mesmo de raiva, né? Contra si, contra o seu nascimento. A dor de Jó o levara a amaldiçoar o dia do seu nascimento e a noite da sua concepção. Contudo, Jó não blasfemou contra Deus, apenas lamentou-se por estar vivo e ter de viver com tamanha dor, né? Então, palavras assim que surgem nos nossos lábios nos momentos de sofrimento, irmãos, é, é normal, né? A gente como ser humano, assim como Jó aqui, né? Ali na hora, né, que a gente está passando uma determinada luta muito grande, né? É comum, né, as pessoas falarem algo, né? Ah, eu não sei por que que eu estou passando por isso, né? Maldita a hora que eu nasci, né? O que não pode, irmãos, é a pessoa falar contra Deus, né? Maldizer o Senhor. Agora, no momento ali de nervoso, no momento de tamanha dor, essa pessoa, né, soltar uma palavra assim como Jó soltou, né? Com certeza o nosso Deus entende, né? Ele sabe que nós somos pó, ele sabe que nós somos falhos, né? Claro que a gente deve lutar contra isso, que até mesmo na hora do sofrimento a gente deve glorificar ao Senhor, né? Fácil não é, de forma alguma, né? Eu já contei aqui num outro momento em que na época da pandemia, né, num certo dia, né, eu me vi ali contaminada, né, pelo Covid-19. E, e ali tudo foi se agravando, agravando, né, até que eu tive que ser internada e fiquei internada por um mês, né? Então, é Deus com certeza, né, que colocou a sua potente mão para me trazer de volta à vida, né? Eu estava a um passo de ser entubada, né? A um passo de ir para o CTI, mas o Senhor me deu, aleluias, né? Vitória, irmãos. E ali, naquele momento em que eu atravessava aquela situação, né? Enquanto eu estava lá no hospital, vendo muito sofrimento, né? Vi pessoas que conviveram comigo no dia seguinte morrerem, né? E numa situação muito difícil, onde a gente não podia receber visitas, né? Não podia ter contato com a família. Todos aqui sabem como é que foi aquela época. Mas não pense os irmãos, né? Que em alguma situação eu não fiquei nervosa, né? Graças a Deus eu não falei nada contra o Senhor, eu não murmurei, né? Mas claro que teve momentos que eu falei, já não aguento mais isso, né? Ainda que tenha sido no pensamento, porque eu não tinha ar, né? Eu não podia falar, estava ali no balão de oxigênio. Mas com certeza eu tive vários momentos, né, em que
eu me senti nervosa, me senti triste, me senti angustiada, me senti com medo, né? Porque a gente é ser humano, irmãos. Mas conforme a gente viu aqui, né, e eu trago esse relato, né, do meu testemunho, né? O que a gente não pode é blasfemar contra o Senhor, né? Falar, acusar, nada disso. Agora a gente numa situação como essa, né, falar que já não suporta mais, isso é natural. É natural, irmãos. A gente verdadeiramente, né, tem momentos na nossa vida que a gente fala assim, já não suporto mais, né? Mas aí eu acho que é nessa hora, irmãos, que o Senhor vem e estende, né, a sua mão de amor, né, para nos socorrer, né? Então que a gente guarde isso no nosso coração. E aí, irmãos, agora versículo 4 ao 7, vamos lá. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Ah, não, vou voltar no 4. Converta-te aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses, né? Ele estava ali fazendo menção do dia do seu aniversário, do dia em que ele tinha nascido. Olha só como que ele estava irado, nervoso, né, irmãos? Angustiado, né? Muito triste. E aí ele fala: Ah, que solitária seja aquela noite, suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Aí, olha, esse termo aqui, né, amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o seu dia, pesquisando eu vi que no caso, né, ele estava fazendo menção das pessoas, né, que eram contratadas ali, né, feiticeiros, para amaldiçoar o dia do outro, né? Então, e isso não significa que Jó estava ali acreditando nessas coisas. Não, é porque verdadeiramente ele estava ali muito angustiado, né? E aí, olha, voltando um pouquinho, né, nesse momento que Jó amaldiçoou ali o seu dia, o dia do seu nascimento, né? Eu também destaquei aqui que a Bíblia nos ensina que o propósito da vida do ser humano não é a sua própria felicidade, né? Você sabia disso? Não é a nossa própria felicidade, o propósito da nossa existência, e sim da glória de Deus, né? Para louvor e glória de Deus. E isso fala lá em Efésios, no capítulo 1, versículos 3. Vamos lá então, Efésios capítulo 1, vai falar sobre esse propósito, né, que nós temos aqui nesse mundo, ó. Efésios 1, do 3 ao 14, olha. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, quer dizer, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha só para quê? Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Né? Então, eu estou lendo aqui em Efésios, capítulo 1, versículos 3 ao 6. Né? Então, o propósito real, né, da nossa vida, irmãos, não é para agradar a nós mesmos, para nos fazer feliz, não. É para a glória de Deus. Aleluias, né? E Jó aqui nesse momento, ele estava trazendo como se a vida dele, né, ali o dia do seu nascimento, tivesse sido ali algo muito importante, né, e que merecia então ser amaldiçoado por conta da situação que ele estava atravessando, né? E tudo isso a gente sabe, né, que vem na mente da gente, no coração da gente,
nas horas difíceis, nos momentos difíceis, né? Conforme a gente já falou, a gente é carne, irmãos, e por isso que Jesus veio a esse mundo, experimentou as nossas dores, né, para que ele pudesse então falar, ser o nosso advogado ali perante Deus Pai, né, e falar, não leva em consideração não, Pai, né? Fulano tá falando assim porque ele tá sofrendo. Aleluias, né, irmãos? Então a gente tem que ser muito grato ao nosso Senhor, né? Tá chegando aí, olha, o dia, né, em que se comemora a morte e ressurreição do nosso Senhor, né? Mas que essa data não seja só na dita Semana Santa, mas que seja todos os dias da nossa vida temos uma vida de gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo, morreu na cruz, aleluias, né? Para poder nos defender, irmãos, para nos dar salvação, aleluias, né? Então, olha, aqui então aconteceu essa situação, a gente já viu por conta da luta, né, do que Jó estava atravessando. E aí, olha, no versículo 8 ao 19, amaldiçoe naquele que amaldiçoou o dia. A gente já falou, né? Ele estava fazendo menção ali aquelas pessoas que eram contratadas para amaldiçoar o dia de alguém, né? Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei, né? Ele estava muito ali angustiado, muito triste, sofrendo muito, né? E ficou falando essas coisas assim, desvairadamente. Porque me receberam os joelhos e porque os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim com os reis e conselheiros da terra que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Então, assim, cada um desses versículos a gente percebe, né, que Jó estava irado, angustiado, estava sofrendo muito. Então, irmãos, assim como a gente já falou, assim como a gente está entendendo pelo Espírito Santo, tudo isso que ele falou, irmãos, foi mediante, né, a dor que ele estava sentindo, né? Mas em momento algum aqui ele falou de Deus, né? Ele amaldiçoou Deus. Não, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, ele amaldiçoou, né? Ele falou, né, que poderia não ter nem nascido, e ele falou uma porção de coisas, né, irmãos? E qual de nós nunca falou uma porção de coisas na hora do sofrimento, né, irmãos? Então, a gente não deve, né, julgar o nosso próximo, né, o que dá a entender que verdadeiramente, né, conforme a gente viu desde o início, Jó era um homem fiel a Deus, um homem temente ao Senhor, né, que atravessou esse momento de grande sofrimento. E no decorrer da história dele, nós vamos entendendo melhor. Mas aqui, até esse momento, a gente está vendo um homem revoltado, né? Um homem que estava ali falando mesmo muitas coisas, né, que nem deveria terem sido faladas. Mas eu creio que o Senhor permitiu estar aqui registrado, né, nas Escrituras, para que nós nos entendamos, para que nós tenhamos, né, ali a consciência de que qualquer um de nós pode agir dessa forma no meio de um sofrimento, né? E que com certeza, né, o Senhor na hora certa esclarece, assim como a gente vai ver ele esclarecendo para Jó, né, irmãos? E da nossa vida é a mesma coisa, né? Lá na frente que a gente vai entender os propósitos de Deus, o porquê da gente ter passado por aquilo, né? E aí no versículo 20 diz assim: porque se dá luz ao miserável e vidas amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam
e exultam, achando a sepultura. Né? Então aqui, Jó, em momento algum, né, ele dá a entender, né, da vontade dele próprio tirar a sua vida. Não, ele sabia que isso era pecado, que era contrário à vontade de Deus. Mas ele desejava que isso acontecesse, ele desejava que Deus tirasse a sua vida. Né? Quando ele diz aqui, olha, porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo que esperam a morte e ela não vem. Né? Então ele entendia, né, que nenhum ser humano tem o direito, né, de tirar a sua própria vida. Né? Então ele desejava, mediante a tudo que ele tinha perdido, ao sofrimento que ele estava atravessando, ele desejava sim que a morte viesse para ele, né? Mas ele não tentou contra a própria vida. E aqui diz, olha, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu. Né? Então aqui ele reconhecia que ainda que ele estivesse passando por aquele vale da sombra da morte, né, o Senhor estava com ele. Né, irmãos? O Senhor estava passando com ele. Né? Porque antes do meu pão veio o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como a água. E aí, meus irmãos, vai vir, né, 2 versículos que trazem para nós, né, um grande ensinamento, que é o de nós não ficarmos preocupados com o dia de amanhã, preocupados com aquilo que pode vir a acontecer, porque olha só, olha o que Jó falou aqui no versículo 25. Porque o que eu temia me veio. Então, com certeza, ele tinha medo de que os seus filhos pudessem morrer, ele tinha medo, né, de perder os seus bens, de perder a sua saúde. Aí ele falou, ó, e o que receava me aconteceu. Né? Então, irmãos, olha, Deus não nos fez, né, para termos medo, né? Mas para que a gente seja o quê? Tem um versículo que fala, estou aqui tentando, né, lembrar que Deus não. Deixa eu só procurar aqui rapidinho, irmãos. Encontrei aqui, irmãos, olha. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Né? Tá lá em 2 Timóteo 1, versículo 7. Né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Né? Então, irmãos, o Senhor, ele não quer, né, que o servo dele, né, que aquele que é discípulo de Cristo, né, viva com medo, viva ali, olha, preocupado com o dia de amanhã. Né? O Senhor mesmo falou, né, que deixa o dia de amanhã cuidar, né, de si, né, cuidar, viva cada dia o seu mal. Né? Então, a gente tem que ter essa confiança no Senhor, né? E termos uma vida de ousadia na presença de Deus. Claro que a gente tem que vigiar, que a gente, né, não vai tentar a Deus, mas viver ali com medo, né, irmãos? Com certeza isso vai atrair, né, que situações, né, de repente ruins para a nossa vida. E aqui Jó fala isso, olha, porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, olha só, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Né? Então aqui ele dá a entender, né, que ele vivia o tempo todo ali procurando, né, cobrir os seus filhos de oração, né, fazendo jejum ali pelos seus filhos. Ele não descansava, porque ele tinha medo, né, do que pudesse acontecer. E, né, veio, né, todas essas coisas sobre a vida de Jó. Claro que a gente sabe, né, pela palavra de Deus, que tudo foi permissão do Senhor, né, tinha um propósito para isso acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu creio, né, que traz um ensinamento para nós, para a gente não viver, né, com medo do que pode acontecer. Né? Nós devemos confiar em Deus, entregar nossa vida, os nossos filhos, a nossa família nas mãos do Senhor. Né? A Bíblia é cheia de promessas de Deus, né, para a nossa vida e para a nossa família. Né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
né? Então, irmãos, é a gente tomar posse, né, dessa palavra. No meu outro canal lá de audiobooks, e o nome desse canal é Ide e Pregai Audiobooks, né? Se eu lembrar, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, né? Lá eu li um livro cujo título é Há Poder em Suas Palavras, né? E é um livro evangélico, um livro cristão, né? De um autor cristão. Não é nada de pensamento positivo, nada disso não, irmãos. É todo fundamentado na Bíblia Sagrada, né? E nele a gente aprende bastante coisas em relação à nossa postura cristã, né? De como a gente está colocando, né, a nossa fé, do como a gente está empregando as nossas palavras, né, para poder recebermos, né, aquilo que Deus tem para nós. Então eu convido você, né? Lá tem todos os capítulos, né? Você pode ir indo aos poucos, né, ouvindo. Eu acho uma leitura bem agradável. É só você colocar lá e vai, né, tocando ali, eu lendo, né? E você, com certeza, você vai aprender muito com essa leitura, né? Então, meus irmãos, que a gente hoje, né? Hoje foi breve a nossa meditação, eu sei, né? Mediante aí minha voz não está muito boa. Mas glória a Deus por tudo, né? Que Deus me deu a graça de eu conseguir, né? Pelo menos, né? Finalizar aqui o capítulo. Esse capítulo, né? Com certeza trouxe para gente algum ensinamento, né? Eu aprendi bastante, eu creio que você aí do outro lado também, o Espírito Santo de Deus falou com você, né? E eu peço a você, deixe seu comentário aí, né, sobre essa meditação, né? Se tem algo, né, a mais que você conseguiu perceber, deixa aí também, irmãos, né? Nós estamos aprendendo juntos, né? Eu sempre falo que eu não sou nenhuma teóloga, né? Não tenho nenhuma formação nesse sentido, assim, a não ser curso de teologia básico, né? Mas não tenho ali, né, uma graduação, né, em teologia, nada disso. Eu tenho graduação em outra área, né? Mas em teologia eu não tenho. Mas a graduação que eu peço a Deus, né, é do Espírito Santo, né, usar meus lábios para eu poder falar para os irmãos e falar só o que a palavra de Deus ensina, né? E aí a gente vai pesquisando, né, com aqueles que estudam bastante, com aqueles que, né, são comentaristas bíblicos, né? Eu me coloco na condição ali, olha, pequena, né, de bem pequena perante, né, os nossos irmãos estudiosos aí da Bíblia, mas e que tem, né, trazido tanta ajuda para nós, né? Com os estudos, né, de cada um. Então, que você fique com Deus, né? Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha família e até o nosso próximo encontro no Devocional da Manhã, em nome de Jesus.